dessa live. Já cumprimentamos alguns aí no chat. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, estou aqui hoje na live com vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Carolina. Esperamos colaborar com vocês com as dúvidas. Prometemos ser rápidos. Beleza. Que ótimo. Então já vamos falar um pouquinho do que vai ter nessa live. O assunto é as aulas de expansão. Por isso nós estamos no noturno aqui, né? Para falar um pouquinho dessas aulas em expansão. Então aí o primeiro slide mostra pra gente um pouquinho sobre o que nós vamos ter nessa live. Então aí são os conteúdos que vamos tratar, né? O nosso objetivo nessa live. Se puder apresentar o slide para os professores que estão aqui com a gente. Então, os nossos objetivos estão relacionados aí a gente falar das mudanças que já ocorreram agora em 2025. Nós queremos falar um pouquinho da plataforma de expansão noturno, que é onde o ambiente que se usa para ter as aulas do turno noturno, né? As aulas em expansão, que não tem aulas lá no presencial. E a gente espera poder também tirar algumas dúvidas aqui nessa hora que estivermos conversando aqui com vocês, tá bom? Então esse é o objetivo aí do que queremos atingir nesta live. E só aproveitando, Fábio, a live vai ficar gravada, o material vocês vão ter acesso, então fiquem tranquilos, tá bom? Maravilha. Bom, acho que para começar seria importante, acho que a gente já falar de posicionarmos o professor, né? Onde que eles vão estar, quem na primeira série, quantos tutor tem, na segunda série, quantos tutor tem, e na terceira série, quantos tutores tem. Vamos começar por esse caminho? Vamos. Então, vamos lá. Acho que aqui entra isso. Muito bem. Então, no caso da primeira série. Como que está desenhada a primeira série aí? A gente vai ter um mediador, que é o professor de arte, que vai ser responsável por arte e língua inglesa, e um segundo mediador, que é o professor de filosofia, que vai ser responsável por filosofia e projeto de vida dentro da plataforma de expansão noturna. Certo. Então são dois mediadores na primeira série. Não tem nada a ver com itinerário, independente, porque eles não escolhem itinerário. Eles vão escolher a primeira série, mas eles não estão vivenciando itinerário. Primeira série, 2 tutores. Que é o professor de filosofia. Ou de arte. Aí a gente vai fazer uma observação, que língua inglesa é na plataforma, certo? Ótimo. Ele tem aula no presencial e tem aula na plataforma, certo? Maravilha. A gente vai ter esse detalhe mais para frente. E agora a segunda série. Que a segunda série tem 2 observações, né? Ele pode estar no itinerário de exatas ou no itinerário de humanas. E aí eu vou ter um professor mediador, diferente da primeira, eu vou ter um só. E se for o itinerário de exatas, língua inglesa, projeto de vida, empreendedorismo e programação. E aí, assim como na primeira série, programação e língua inglesa pelas plataformas Alura e Speak. A gente vai entrar em detalhes mais para frente, tá bom? Mas e se o itinerário for de humanas, que é o próximo caso, né? Aí muda um pouquinho, que a gente vai ter língua inglesa, projeto de vida, liderança e oratória. E continuamos com as plataformas Alura e Speak. Então até aqui acho que deu o professor entender assim, né? Se eu sou professor de arte lá na primeira série, eu já sei que eu também sou mediador. E eu vou ter que cuidar do meu componente na expansão e do componente de inglês. Se eu sou professor de filosofia na primeira série, eu já sei que eu também tenho aula na expansão, que é a aula do componente de filosofia que está na expansão e também da aula de projeto de vida. Correto. Se eu sou professor lá na segunda série e tive aula atribuída como professor mediador, aí pode ter 2 situações, né? Que a turma que eu estou, ela pode estar cursando o itinerário de exatas ou o itinerário de humanas. Aí se ela tiver o itinerário de exatas, é aquele cenário que a gente mostrou anteriormente, e se ela tiver o itinerário de humanas, é esse cenário que está na tela agora. Exatamente. Certo? Beleza, mas agora vem a terceira série, né? Que aí também tem um outro cenário. E aí tem até 2 professores também mediadores. Se eu escolhi o itinerário de exatas, eu vou ter um mediador responsável por língua inglesa, projeto de vida e empreendedorismo. E outro professor mediador responsável por programação, biotecnologia e química aplicada. Isso no cenário de exatas, lembrando que programação, língua inglesa e projeto de empreendedorismo, que é o empreendedorismo, são nas plataformas, tá bom? Isso. Eu acho que é bom destacar aqui, né, que a turma tem 2, a turma de terceira série tem 2 mediadores.
Tem 2 professores mediadores. Acho que é bom destacar isso, que às vezes tem alguns que perguntam, eu fico com tudo isso. Não, são 2 professores mediadores. Um fica com os componentes que estamos vendo à esquerda e o outro, o mediador 2, com os componentes que estamos vendo à direita, né? Então são 2 professores por turma na terceira série. Agora vamos para o cenário de humanas, 2 professores mediadores, como o Fábio falou. Então, no primeiro a gente vai ter língua inglesa, projeto de vida e oratória, e no outro vai ser artes e mídias digitais, geopolítica, filosofia, sociedade moderna. E aí, no itinerário de humanas, a gente vai ter só a plataforma Speak, que é de inglês. Muda um pouquinho do que o itinerário de exatas. Perfeito. E esse é um ponto importante, né? Porque na terceira série, no componente de língua inglesa, não tem aula no presencial. Ele tem 2 aulas de língua inglesa, mas as 2 aulas são lá no ambiente virtual, lá nas aulas de expansão no noturno, né? Então, eu acho um destaque importante aí. E aí não vai ter o professor ali das aulas presenciais. A gente vai entrar agora em detalhes de cada um. Ficou claro, né, Carol? Carol teve um trabalho grande de preparar todo esse material para agora, né? Esperamos que sim. Beleza. Então, acho que a gente pode retomar. Isso. Alguém pediu aqui para voltar ao itinerário exato, mas acho que a gente tinha voltado aqui. Mas o material vai ficar disponível, né? Acho que elas voltam antes. Como estamos num número pequeno, dá para a gente atender os pedidos aqui, né? Então, vamos só reforçar. Primeira série, eu tenho 2 professores mediadores, certo, Fábio? Exato. E aí eu vou ter o professor de artes, que é responsável por arte por artes e filosofia. Não. Professor de artes e em língua inglesa. Isso, me deu uma falha. O professor de filosofia, que é responsável por filosofia e projeto de vida. Então, esses 2 mediadores. Na segunda série, eu tenho somente um professor mediador, de acordo com o meu itinerário. Então, se for de exatas, que está na tela, língua inglesa, projeto de vida, empreendedorismo, programação. Lembrando que eu tenho as plataformas também. Se ele for de humanas, na segunda série, ele terá esses componentes na tela. Língua inglesa, projeto de vida, liderança e oratória, tendo 2 plataformas também. Muito bem. E aí avançamos de novo para a segunda e terceira, né? Se ele for de exatas, terão 2, que são esses componentes. E se ele for de humanas, serão também 2, serão esses componentes. Acho que o grande foco aqui é o professor entender qual itinerário que ele está, E né? quais componentes ele é responsável. Tá, né? Se começou agora, né? O professor que está desde o começo, acho que isso já, com certeza, já está trabalhando isso já está claro para alguns. Mas como alguns têm trazido essa dúvida, por isso que a gente trouxe aqui, né? Muitos professores, a gente já entende que a coisa já está funcionando, né? Mas como alguns professores têm trazido essa dúvida, aí a gente está trazendo aqui, né? Para sanar qualquer uma dúvida que tenham acesso, a dúvida que alguns tenham, né? Muito bem. Alguns têm mencionado já aqui, né, que os gestores deveriam ter acesso à plataforma. Eles têm acesso. Os gestores têm acesso à plataforma, pessoal. Todos os gestores. A nível D, a nível escola, unidade escolar, todos têm acesso. Então, na escola, só reforçando para vocês, quem tem acesso? O estudante, professor mediador, coordenador, vice e diretor. Tá? Então, são essas 5 pessoas que têm um acesso, né? O acesso de estudante e professor é muito parecido, e dos gestores um pouquinho diferente, mas todos têm acesso à plataforma, e o acesso está desde o dia 3 de fevereiro, tá? Tem aqui já uma pergunta, né? É um erro, tá, professora? A professora tem mencionado aqui a Rosmaria, né? Está aparecendo para a professora de Química Aplicada na segunda série. Ela não deveria ter esse componente. Então, se ela não deveria ter esse componente, está aparecendo, isso é um erro, né? Porque aí, voltando lá segunda série, então ele está no itinerário. Está aparecendo para a professora de Química. Então, a professora do componente de Química está de Química Aplicada na segunda série. Então, voltando lá em Química, voltando lá no itinerário de exatas segunda série, exatas, ele precisaria estar com esses componentes. Se está aparecendo com o componente de Química Aplicada, está errado, deveria ser esse. Então, a gente precisa pedir para corrigir isso. Pro, vou te pedir um favor. Quem tiver com condições assim, né? Olha, que agora identificamos, né? Quais deveriam estar. Se está aparecendo algum componente que não deveria, no seu caso, é importante você entrar em contato com o ponto focal aí na diretoria de ensino, que é ou um PEC ou um supervisor da sua diretoria de ensino. Porque aí ele consegue entrar em contato aqui com a nossa equipe e a gente precisa ajustar isso daí, porque é um erro que deve estar acontecendo aí
na plataforma, tá bom? Então a gente precisa fazer esse ajuste. Acho que vai aparecer mais gente com erros aqui, que agora a gente não vai conseguir olhar isso. Mas a gente vai olhar com calma cada um de vocês, mas eu reforço a fala do Fábio, na DE existe 2 pontos focais responsáveis pela expansão do noturno, um PEC e um supervisor. Entre em contato, passa para o coordenador, para o diretor, o vice, alguém vai conseguir informar vocês quem são essas pessoas para que cheguem essas informações até nós. Muito bem. Aí aqui tem outro erro, né? A lista não está correta, e isso é a mesma coisa. Não tá correto, pode acionar aí o PEC ou o supervisor, que são pontos focais da expansão noturno, que aí eles já mandam para cá, vai ter que corrigir esse acesso aí. Aí tem apenas IF de humanas, consequentemente, aqui, IF de humana e consequentemente apenas um mediador, ok? Se for na segunda série, a turma terá apenas um mediador. Se for na terceira série, a turma terá 2 mediadores. Você poderá ser um deles. Ok? Olha, já tem gente aqui dizendo que vice-diretora que não conseguiu acesso. Também a gente tem um ponto também. Conforme estão entrando vocês, a gente precisa estar atualizando. Às vezes demora um pouquinho. Eu vou mudar o prazo de 1 semana para que atualize. Agora, se você está desde o começo, já deveria ter aparecido. Por favor, informe a nós aí pelos pontos focais. Juscelia, estou lendo o seu recado aqui. Eu já vou cobrar a Fernanda aqui, tá bom? Você pode mandar, pedir para supervisor, para dirigente mandar o seu contato. Eu acredito que ela já mandou. A Juscelia, pode mandar para nós a DE, onde você... Bom, não precisa mandar aqui no chat, mas se quiser, pode pôr no chat, que a gente acha. Que a gente envia aqui para você, tá bom? Fernanda, que não te adicionou. Fui eu. Aqui a culpada sou eu. Todos que chegaram até mim foi. Se você não chegou, vamos ver o que aconteceu aí. É a mesma coisa, acesso da plataforma, não consegui acesso, pode acionar o ponto focal que a gente tem que corrigir esse erro. Mas a gente vai mostrar hoje aqui como que vocês acessam e talvez facilite, né, vocês. Aí vocês talvez, né, o caminho não está correto. Vamos ver se a gente consegue sanar essas dúvidas. Janaína e Zé Bonifácio, ó. Claro. Tá. Beleza. Bom, nós vamos falar sobre as presenças e notas que Vamos chegar. Ansiosos aqui com presenças e notas, mas a gente vai abordar esse tema, pessoal. Bom, já nos localizamos, né? O professor de que turma, qual o professor que está associado a isso. Agora já sabe a quantidade, quais são os componentes, agora a gente vai avançar um pouquinho. Acho que, antes de avançar, só um destaque, né? Embora o professor está olhando por uma quantidade de componentes que tem uma determinada quantidade de aulas, para o professor mediador foi atribuído 2 aulas. Então, ele recebe por 2 aulas, né? É atribuído a ele 2 aulas, e ele cuida desses componentes, né? Com essa quantidade de aulas que tem aí. Aí nós vamos entender que, independente da quantidade de aulas do componente, né? A gente tentou balancear com o número de componentes, né? Mas isso não vai ser atrelado ao número de 2 ou 3 aulas. Então, todos recebem por 2 aulas, e cuidam desses componentes específicos da expansão. Então, se foi atribuído 2 aulas, para olhar esses componentes aí. Aí a gente vai entender aqui um pouco do seu trabalho, né? Os que ainda tiverem com dúvida, mas essa que é a ideia, né? Mas tem 4 componentes. Eu recebo só por 2, né? A gente vai entender um pouquinho esse cenário aí. Qual é a lógica disso, né? Então, vamos lá. Podemos avançar, né? Silvia já mandou aqui o dela também, pode ir mandando. Vamos mandando aí que a gente vai olhar com carinho. Todos. Passar aqui. Então, vamos lá. Como o Fábio falou, né? O ensino médio noturno, a gente vai ter as aulas no presencial, noturno e as expansões na plataforma digital. E a plataforma, o nome da plataforma é Expansão Noturno, com apoio de vocês, professor mediador, que vão receber por 2 aulas, né? Para cuidar de alguns componentes aí. E aí, só uma observação, porque questionam a gente sobre a educação física. Continua no período noturno, ela é chamada de expansão, mas ela é ministrada presencialmente, ela não entra na plataforma, tá? Então, é só um detalhe. E outro ponto importante, que as aulas de expansão também da EJA não está na plataforma, tá? A gente está falando, neste momento, só do ensino médio noturno regular. Então, a EJA também não entra aqui, tá? A gente sabe que existe um componente chamado expansão, mas ele não está na plataforma, certo? Como a gente falou lá, existem algumas plataformas que a gente vai utilizar junto com a expansão do noturno. E aí são essas as plataformas. A gente tem o Speak
que a gente vai ter na primeira, na segunda e na terceira série. Lembrando que as aulas de inglês, eles vão ter presenciais com o professor no primeiro e na primeira e na segunda série, e na terceira série somente pela plataforma. Certo, Fábio? Exatamente. E aí a Alura, segunda e terceira série, se eu escolhi o itinerário de exatas. E projeto de empreendedorismo na terceira série, se eu escolhi o itinerário de exatas, ele vai utilizar a plataforma projeto de empreendedorismo. Na segunda série, o estudante tem lá dentro do Expansão Noturno o conteúdo de empreendedorismo, tá? Então, este é o nosso cenário. Pediram aqui no chat para a gente fixar quais eram as 3 plataformas, então são essas, pessoal. As 3 plataformas que estão aí paralelo ao Expansão. E aí, não está dentro do Expansão, eles precisam voltar para a Sala do Futuro para ter acesso a esses cards e ter acesso às plataformas. Isso é importante falar. Mais cedo até comentei eu sou péssimo com nomes, né? Mas uma responsável pela responsável das plataformas. Acho que a gente está vendo na tela ali. A menina. Vamos ver aqui. Só voltar para o PPT aqui na tela que eu gostaria de comentar sobre a plataforma. Sobre a plataforma Speak. Alguns professores mencionaram a questão da tarefa, né? Porque na primeira e na segunda série, as aulas do componente de língua inglesa, elas vão gerar a tarefa e o professor do presencial acompanha isso, né? E avalia isso com os estudantes. Né? E envia, né? É a ação dele para enviar as tarefas. Na terceira série, o componente de língua inglesa não deve gerar tarefa. Né? Se estiver gerando tarefa, um erro nos avise, né? Mas ele não deve gerar tarefa, porque como não tem o professor do presencial, a aula é totalmente autoinstrucional lá na plataforma Speak. Então ele vai precisar fazer a aula lá na plataforma Speak e não vai gerar a tarefa, né? Mesmo porque para gerar tarefa depende de uma ação do professor. Se aparecer tarefa para você, ela vai aparecer lá com 3 dias, ela vai aparecer como expirada. Então, não precisa se preocupar com essas tarefas. Na terceira série do ensino médio, o componente de língua inglesa. Nós, o itinerário de humanas não terá as plataformas Alura e a plataforma de empreendedorismo, né? Mas ele terá a plataforma Speak, que independente do itinerário que ele escolher. Nós estamos organizando também uma orientação específica de cada uma dessas 3 plataformas, né? Eu não sei se já tem datas, né, meninas? Ainda não. Não, mas a gente vai ter em breve. Já está engatilhado isso para a gente fazer detalhadamente cada plataforma. Tem um tutorial, explicar como entra, como eles acessam, as diferenças que tem da plataforma para o noturno. Então, fizemos algumas adaptações, principalmente na projeto de empreendedorismo e a Alura para os estudantes do noturno. Então, tudo isso a gente está se organizando para fazer essa formação para vocês, que chega um material com um tutorial bem bonitinho, explicadinho. Maravilha. O que de agora a gente poderia dizer assim, que acho que pensando no cenário. Então, o estudante, ele acompanha as aulas, aula a aula, lá no ambiente expansão noturno, então ele vai ter as aulas, e também ele poderá acompanhar na plataforma, no caso de empreendedorismo, Speak, e dessas 3 plataformas. Esses são 2 cenários, né? Então, o estudante acessa a sala do futuro, e ele poderá acessar as aulas no expansão noturno e ver lá aula, rolar o conteúdo, assistir os vídeos, ou ele poderá acessar as plataformas. Aí essa plataforma, como precisa aprofundar, aí a gente vai fazer isso em separado, né? Mas assim, tanto a Speak, a Alura, que já estão desde o ano passado, não tem grandes mudanças, né? Tem algumas diferenças só relacionadas para o público do noturno, mas de maneira geral ela continua igual. Então, os PECs que cuidam de qualidade de aula já tiveram formação, estão sabendo como funciona. A plataforma que a gente considera nova mesmo para a gente é o projeto de empreendedorismo. Certo. Então, professora, é exatamente isso, você entendeu corretamente, professor. Na questão, essas plataformas são só para o itinerário de exatas? Alura e empreendedorismo, sim. Em inglês, como é lá na FGB, todos fazem, independente da escolha de itinerários. Mas programação é do itinerário de exatas. Empreendedorismo é do itinerário de exatas. Então só tem essas 2 plataformas, quem escolheu o itinerário de exatas, tá ok?
Bom, ótimo, é bom que está todo mundo aqui já com essas dúvidas, ok. Professor, a questão do material, né? As aulas do ambiente expansão, elas foram elaboradas transformando a aula do material digital para o ambiente, as aulas do material digital para o ambiente virtual. Então, elas refletem exatamente a aula que ele teria ali no material digital. Então, a aula do diurno, ela está transformada para o ambiente virtual do noturno. Então, é o conteúdo do bimestre que está transformado para esse ambiente. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês a plataforma, vocês vão ver a gente pega um componente, e aí vocês vão ver como que está colocada essa questão do material dentro da plataforma, quem não conseguiu acesso ou teve algum problema. Alguns já estão falando aqui que vão usar mais o celular, então vamos focar no uso do celular, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas o acesso é o mesmo, Sala do Futuro. A Fernanda vai mostrar isso em detalhe aqui para a gente. Acho que a gente pode avançar aqui com esse tema. E acho que essa vantagem, né, na verdade, do estudante fazer em casa, né? Porque pensando que a grande maioria dos estudantes noturnos são estudantes trabalhadores, então eles precisam ter um ambiente assim que eles façam no tempo dele, de acordo com os recursos dele, né? Ou em alguns casos que a escola consiga disponibilizar o acesso para eles. Olha aí. Então podemos avançar. A pergunta que estava sendo feita no chat, né? A questão de frequência aí, né? Mas está sendo feita. Como que vai ser a frequência, né? Então, só para lembrar para vocês, professores, o correto é que vocês não tenham acesso à frequência dos estudantes na Sala do Futuro, porque a gente não tem um cadastro de grade horária, tá? Então, por não ter o cadastro de grade horária, a gente não tem essa função para vocês, professores. E as faltas e presenças, elas vão acontecer somente no fechamento do bimestre, né? E serão enviadas de forma automática para a Sala do Futuro. Como o Fábio falou, são aulas num ambiente diferente, o prazo é diferente, os alunos têm um tempo maior para realizar a atividade, eles têm que percorrer um caminho aí para ter essa presença, tem vídeo, tem atividade, então tudo isso vai gerar a presença do estudante, as interações que ele vai ter dentro da plataforma, por isso então só no fechamento do bimestre que a gente vai ter essas informações na Sala do Futuro, tá? Exatamente. Acho que é uma dúvida que estão trazendo aqui. Como é a ciclo, o estudante faz um tempo dele, né? A gente até foi discutido, professor, porque se a gente, por exemplo, já enviar a falta do estudante numa semana ou na segunda semana, talvez o estudante estaria sendo penalizado por ele não ter internet em casa, ou não ter conseguido acessar. Então ele estaria sendo penalizado, né? Então ele vai ter um tempinho, né? A gente está incentivando a fazer as aulas semanal. Então, semanalmente o estudante deve entrar, fazer o conteúdo. A gente tem que incentivar o estudante para ele criar esse hábito. Então, inicialmente, a gente está enviando as faltas no final do bimestre, mas o estudante deve ser incentivado a fazer o conteúdo semanalmente. E aí, se ele não fizer numa semana, ele vai conseguir fazer na próxima semana, mas ele precisa ser incentivado para criar um ritmo, né? E como a gente mudou também toda a forma como era feito, então aí o regramento também está sendo um pouco flexível neste momento, até que o estudante consiga engajar e também tem a questão de recursos também. De adaptação, né? A gente precisa adaptar eles para que aconteça. Tem umas perguntas aqui a respeito das aulas, né? O professor está recebendo por 14, eu não entendi 14 aulas, né? Mas a ideia é simples, uma turma, 2 aulas. Acho que resume bem, né? O que está acontecendo é que está dando alguns erros de pagamento, mas hoje eu conversei com o CGNH e eles falaram que estão resolvendo isso, tá? Então tem professores que não estão conseguindo receber pelas aulas de expansão ou estão recebendo a mais pelas aulas de expansão. A gente já tem essa informação e a gente está tentando corrigir o mais breve possível. Tá? Estou recebendo mais, não corrigi rápido. Aí todos acabam perdendo, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho de como vão, controle de que não está fazendo, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas ótimo, frequência e nota, acho que deu para entender que vai ser o lançamento no final. E se você está com uma turma, você recebe 2 aulas. Fábio, no chat, pessoal, tem muita gente falando que está com problema de acesso, então a gente ressalta que entrem em contato com os pontos focais da DE, para que isso chegue até a gente consiga auxiliar vocês,
tá bom? Então, existe na ADE um supervisor e um PEC responsável pelas aulas de expansão. Comuniquem o que está acontecendo, né? Estão relatando que alunos não estão com acesso, professores, diretores. Então, é muito importante que vocês falem para que a gente consiga auxiliar daqui. A gente também vai explicar para vocês como entra na plataforma, como acessa pela Sala do Futuro, que isso também pode ser um dos motivos que os alunos não estão conseguindo chegar, os professores, né? Então tem essa questão que é um caminho um pouquinho diferente. Então, a gente vai fazer isso hoje, quem sabe 50% desses problemas aí são resolvidos. Caso a gente não sane esses problemas aí, entre em contato. Tudo bem, pode. Bom, mas podem continuar colocando as dúvidas aqui que a gente está vendo. Então, nota, já fomos, não? Não, falamos de frequência. Ótimo. Né, questão de frequência. Agora a gente vai para nota. E aí antes de falar, né, então a gente vai separar em 2 momentos, né? Aqueles componentes que têm aula presencial e na expansão, né, usando a plataforma, e aquelas aulas que são exclusivas só na plataforma, Isso. Né? Pode colocar o PPT para nós aí, por favor, para eles... Então, a gente tem componentes, como, né, o Fábio já falou, no presencial e na expansão. Então, língua inglesa na primeira e na segunda série, a gente tem arte só na primeira e filosofia só na primeira série. E como que vai acontecer essa nota, isso? Ela vai ocorrer só no fechamento do bimestre, as informações serão enviadas de forma automática para a Sala do Futuro, assim como as presenças. E como que vai ser composta essa nota? Nota de expansão, nota da prova paulista e nota das avaliações de aulas presenciais. Por quê? Porque essas aulas que a gente tem no presencial e na expansão noturna vai aparecer para o professor que tem aula no presencial e não para o professor mediador, tá? Então esse é um ponto. Será que... né? Ficou claro? Ficou claro? Será? Acho que sim, né? Se não ficou, vocês vão sinalizar. Elas vão se enviar automaticamente para o diário de classe na Sala do Futuro. Então, o professor de arte aí, que é responsável, vai aparecer na turma dele, né, bonitinho, de filosofia, vai aparecer para ele lá uma nota a mais de expansão. Então, dentre as notas que ele já tem lá, que é prova paulista, que é automática, vai aparecer a nota de expansão também, uma coluna a mais para ele ali na Sala do Futuro. O pessoal está falando que ficou bem confuso para a gente retomar. Acho que seria importante, então. Tá. Mas acho que porque tem uma... Olhando aqui os nomes... Acho que a gente precisa destacar aqui, que, pelo que a discussão que está no chat, não temos mais que gravar aula no CMSP. Sim. A gente não precisa gravar aula. Nós não precisamos enviar as atividades. Nós não precisamos fazer isso para as aulas na expansão, para essas aulas. Aí vai ter uma observação da primeira série, né? Isso. Mas aí, de maneira geral, só para vocês entenderem, a plataforma vai fazer a correção das atividades de forma automática, então isso é importante também. Eu vou mostrar onde vocês conseguem visualizar todas essas informações. Esse é um ponto. Os professores da primeira série tem que, de arte e de filosofia, tem que enviar pelo menos uma atividade para o estudante, tá? A mais dentro do chat que tem dentro da plataforma. A gente vai explicar isso também para vocês. Então, este é um ponto de atenção. Professores do segundo e do terceiro não têm, e projeto de vida não tem essa atividade a mais, somente filosofia e arte, tá? Acho que agora ficou mais claro. Muito bem. Então, primeira série, é esse o cenário. Né? O professor vai... enviar uma atividade, né? Então vai ter no diário dele as notas do Moodle, as notas da prova paulista, aí as notas que ele mesmo preencheu, já nesse cenário mesmo com peso, né? Porque agora o diário de classe tem peso, por exemplo, a prova paulista vai aparecer com peso 30, né? Mas você pode editar também a nota da expansão com peso 30, mas você vai poder editar, e aí as outras atividades vão poder editar aí também. Então, acho que a gente sanou um pouco dessas dúvidas aqui. Como acompanhar o relatório do estudante, a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Como é que você vai saber? Tem algumas dúvidas que a gente vai abordar, então por isso que a gente está ignorando por hora, tá, pessoal? Porque a gente vai falar sobre isso. Segura um pouquinho aí, a gente vai chegar, se não responder, vocês voltam a perguntar. Aqui nós já estamos há 39 minutos, né? Já? Ai, meu Deus, e a gente não falou, então vamos. Agora, nota do pessoal que tem componentes específicos só na expansão, que não tem aula
não tem o professor, né? Como é que a gente faz? Como é que vai ser feita a nota desse estudante? Então, componentes de expansão. Nota da expansão, mais nota da prova paulista, final do bimestre, de forma automática na sala do futuro. Este é o cenário. Lembrando que a plataforma faz a correção automática das atividades dos estudantes. São 3 atividades por aula que vão gerar essas notas, certo? Isso de todos os componentes. Muito bem. Sim, professor, vai ser usada a plataforma Moodle. A gente está chamando ela aqui de expansão, né? A plataforma é a expansão noturna. Ela foi elaborada com base no Moodle. Bom, mas é a vida de internet, acontece isso. Acontece tecnologia, né? Muito bem. Nós, só retomando alguns pontos aqui, que eu aproveitei o tempo para dar uma olhadinha no chat, a questão de notas e frequência, né? Então, o professor não precisa, vamos colocar a segunda e terceira série, os professores não precisam fazer lançamento de notas e frequência das atividades feitas lá na plataforma de expansão. Tá bom? A plataforma, de acordo com a atividade que o estudante fizer, ela já vai gerar uma nota para ele, que também será computada a frequência dele. Então, as notas e frequência será computada, então, segunda e terceira série, será computada lá na plataforma. Ao final do bimestre, essa informação vai ser transportada lá para a sala do futuro, lá no diário do professor. Aí o professor lá no diário dele vai encontrar lá, olha, a frequência, né? A frequência do estudante, e vai encontrar também as notas dele. Vai ter uma coluna lá chamada Notas da Expansão. Também será exportado para a sede o resultado da nota da prova paulista do estudante, como a gente já está fazendo desde o ano passado. Então, ele vai ser exportado lá para a sede, ele vai observar lá, tem 2 colunas preenchidas, um com as notas da prova paulista, um com as notas das atividades na expansão. Na expansão, o estudante vai fazer várias atividades. Então, será uma síntese de todas as atividades que ele fez ao longo do bimestre, que vai ser exportado para a sede. Tá bom? Cada aula ele tem que fazer 3 exercícios, então ele realiza os exercícios, isso vai ser armazenado, essa informação lá na plataforma, ele vai fazer isso ao longo do bimestre, no final é emitido, então, uma síntese para ele. Ele vai ter um numérico de 0 a 10, que vai ser transportado para ele e para a sede. Isso que é importante a gente incentivar o estudante a fazer os exercícios, fazer as atividades. Aí no final do bimestre também, lá na sede, estará presente para ele a presença e a falta do estudante. Mas nesse meio tempo, o Fábio te cortando, ele consegue fazer esse acompanhamento do estudante, se ele está fazendo as atividades e a frequência pelo mundo, e a gente vai mostrar onde vocês conseguem ver isso dentro da plataforma de expansão, né? Então, talvez algum de vocês estejam procurando a plataforma Moodle aí dentro da sala do futuro, e a gente não vai ter expansão noturna aí, tá bom? Isso, e as atividades, o peso das atividades que vieram, o professor vai poder editar aí, quando isso for exportado para a sede. Professor, questão do horário, né? A resolução 84 prevê a atribuição de 2 aulas para cuidar de uma turma. A organização do horário, o gestor da escola é quem fará isso. Preferencialmente, isso precisa ser feito no horário noturno, preferencialmente precisa ser um professor que tenha aula na turma, para ele já ter um certo contato com a turma e facilitar também o estímulo para a turma realizar as atividades. Tá? Então, mas a organização é para 2 aulas semanais para acompanhar aí uma turma. E aí a equipe gestora organizou o horário aí da melhor forma possível. Tá? Então, estamos procurando plataforma, expansão e não aparece. Então a gente vai mostrar onde vocês acham. Onde encontra isso? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Parece que está tendo algum probleminha que eles não estão vendo a reunião pelo CMSP. Eles não estão vendo o PPT lá. Tá. Mas agora não, mas tá ok. A gente tá Vamos entrar de novo daqui a pouco no PPT. Michele, obrigado. Obrigado, Michele. Tá aqui, tá normal. Já disseram aqui pra gente que está normal. Então, professor, que estou cumprindo 4 aulas e 2 turmas. Tá certinho, professor Carlos. Ele está cumprindo 4 aulas porque você tem 2 turmas da noite. Cada turma, 2 aulas.
Isso Então, mesmo. perfeito. Tá certinho, diretor. Ok, organizou os seus horários. Então, acho que a questão de nota e frequência, ok. Vamos caminhar. Vamos aí. Então, professor mediador aí, né? As duas aulas que a gente tá falando aí que vocês têm. Então, acompanhar o uso da plataforma, a gente vai explicar como, vai mostrar onde tem os relatórios, elaborar um plano de atendimento para os estudantes. Quando a gente fala elaborar um plano de atendimento para os estudantes, isso é junto com a gestão. Como o Fábio falou, ver o melhor horário que a gente consegue atender esse estudante, verificar as necessidades de cada um e fazer isso da melhor maneira possível junto com a gestão, né? E é claro que desenvolver estratégias para engajamento através dos relatórios, vocês vão ver quem está conseguindo fazer, quem não está, entender um pouquinho por que o estudante não está fazendo. É falta de acesso, é falta de equipamento, o que a gente precisa fazer para que esse estudante realize as atividades, né? A gente sabe que é uma plataforma nova, e tudo que é novo no começo a gente, né, fica um pouquinho perdido, mas é normal, estamos aqui para apoiá-los da melhor maneira possível, para que tudo aconteça. Então, fiquem tranquilos. A gente, claro, que nem o Fábio falou, estamos numa fase de adaptação. E aí o Fábio já tinha falado, né, professor mediador, o cumprimento da carga presencial, preferencialmente durante o turno noturno e articulado com a equipe escolar, só reforçando essa fala. Tá bom? E o Diego aqui, ele está questionando que ele está com 12 aulas, ele está cumprindo 12 aulas, ele tem 2 turmas. 2 turmas, supondo que tivesse sido atribuído, né, as 4 possíveis de uma turma e as 4 possíveis da outra turma, né, que seria o mediador 1 e mediador 2 das 2 turmas, segundo e terceiro, você ainda não conseguiria estar com 12 aulas, né, precisaria estar no máximo com 8 aulas. Isso é pouco provável que o diretor tenha feito isso, né? Mas não deve estar cumprindo 12 aulas, né? Tem que cumprir 2 aulas. E contar para a sua jornada também só 2 aulas. Foi uma pergunta que passou aqui, acho que acabei não respondendo. Para a sua jornada vão contar apenas 2 aulas, né? Embora são 4 componentes, né? Pode chegar até 4 componentes. São só 2 aulas. Não 45 minutos, porque é noturno, independente do turno que vocês resolvam, que a gestão resolva, né, a equipe escolar, que vocês vão cumprir, são tempo de 45 minutos e não de 50 minutos, são aulas do noturno. Olha, tem professor aqui mencionando o Marcos, olha que as aulas dele tá aparecendo para o amigo, né? E eu da plataforma também, né? Então, ponto focal vai ter muito trabalho. Essa semana vai chegar bastante coisa pra gente. Mas aqui. Ótimo aí. No início acredito que teríamos bastante erros também, né? Professor José perguntando se tem diferença entre o professor mediador e o professor de expansão. Esse é o mesmo professor. É o mesmo professor. O professor mediador é o professor que acompanha expansão, pessoal. É o responsável pelas aulas de expansão, certo? Isso aí. A gente está com essa nomenclatura, né? Professor mediador, né? Para justamente não confundir com o tutor e nem talvez aí associar com o outro professor do presencial. Então, os alunos também poderão realizar as atividades nas plataformas no horário de aula ou somente em casa? Acho que era para ser uma pergunta, né? Bom, a escola tem a organização dela, né? Talvez numa situação em que for possível organizar que os estudantes realizem, né? Tendo os equipamentos, ok. Tem escola também que já se organizou para fazer atendimento pré-aula, né? Considerando lá que esses, no caso de estudantes, era possível, né? O mediador poderá até apoiar nessa situação, aí organizar o horário do mediador até antes do turno noturno, né? Mas também durante o turno também é possível, né? Sim. A plataforma fica disponível todo momento, o estudante e a escola pode se organizar a melhor forma para fazer. Mas durante o turno, da forma geral, o estudante tem as aulas do componente presencial, né? Exatamente. Durante o turno noturno tem essas aulas. Então, bastante aqui erros aí que nós vamos precisar. Ver com calma. Talvez depois da explicação de como entrar na plataforma, como acessar, ver direitinho, pode ser que algum destes, né? Mas tem alguns erros aí que a gente está tentando sanar aí. A gente teve uma atualização de diretores e tudo mais, de 800 aí. Então, a gente acredita que algumas pessoas que não estavam tendo acesso vão ter acesso também. Essa aqui da Márcia, eu acho que ela talvez entrou um pouco depois, né? Mas olha, é importante a gente destacar. Ela diz, tem uma aula do componente de filosofia do primeiro ano, uma turma. Preciso gravar a aula como no ano passado? Não. Então, já dissemos aqui, né? Não tem mais lugar para gravar a aula, não estamos usando mais o CMSP para esse fim. Então, não precisa gravar a aula. A aula do ambiente virtual, né, no caso aqui filosofia, a aula de filosofia do ambiente virtual, ela já está pronta.
O estudante vai acessar e vai utilizar ali o conteúdo, né? Vai fazer a aula lá no ambiente virtual. Você não precisa gravar essa aula. Bastante, agora chegou bastante perguntas aqui, né? Ó, a gente tem 10 minutinhos, eu vou Seria importante a gente entrar na plataforma para vocês visualizarem como a gente faz esse caminho. Mas eu tenho que olhar pelo menos uma, assim, que bem positiva. Amei a plataforma. Muito bem, que bom. Xará, Fernando. É por isso, ó. Então, beleza. Vamos tentar avançar aqui um pouquinho. A gente vai tentando olhar aqui algumas dúvidas, se tiver. E as dúvidas que estão aí, a gente vai ter acesso. Mencionou que os estudantes amaram. Olha aí, que bom. Que bom. A gente vai ter acesso ao chat depois. E assim como num primeiro momento a gente fez um FAQ da primeira live que a gente fez direcionada para os PECs e para os supervisores, a gente pode fazer um outro FAQ direcionado para vocês, professores, para tirar as dúvidas e encaminhar para a escola. E principalmente para coisa, nós três somos professores, né? Principalmente relacionado a pagamento, por favor, aí os pontos focais, não demore a nos acionar para que a gente possa ajudar aí a corrigir o mais rápido possível a questão de pagamento dos professores, né? E todos nós temos boletos e precisamos aí, né, ajudar o professor nesse sentido aí. Somente quando for um erro feito do nosso lado aqui, né? E a gente está correndo também com a questão de um FAQ também, né, para explicar essa questão de atribuição, tudo isso que o CGRH, eles vão apoiar a gente nesse documento também para que chegue para vocês, tá bom? E a plataforma ainda, né, ela vai ser melhorada. Né? Muito. Estamos trabalhando para gamificar ela fica mais interessante, para que o estudante interaja de uma forma gamificada com o conteúdo, né? Então ela está sendo melhorada, ela chegou, então já temos algumas devolutivas do que é bom, do que é ruim, mas a equipe está trabalhando, né? Vai melhorar, né? Vai a plataforma ficar melhor ainda para poder desenvolver esse conteúdo aí. Mas a gente está de olho aqui no chat, não esqueça de falar com os pontos focais para que a gente possa ajudar nessas questões aí. Concordo com vocês que questões de pagamento elas são delicadas e aqui foi colocado como grave, né? Mas concordo com vocês. Né? Então, lembrando que temos 2 pontos focais, um PEC, um supervisor, não necessariamente o PEC de qualidade de aula, mas temos um PEC na DE para ajudar vocês relacionado à expansão. Certo? Vamos para o slide de expansão para eles entenderem onde a gente entra e depois... Beleza, agora então vamos acessar esse ambiente. Onde acessar esse ambiente, né? Como acessar? Vou trocar aqui com a Fernanda. Vamos lá. Que ela quer acessar. Pode cair no meio de nós. Aquela aqui. Deixa eu só pegar aqui. Muito bem. Agora, Fê, onde acessar essa plataforma? Como acessar, né? Vamos lá. Pode. Acho que dá para compartilhar aqui o nosso computador. A gente consegue compartilhar o computador. Então, vamos lá. Vamos começar do início mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. Sala do Futuro. Lembrando que existe o aplicativo também. A forma é bem parecida, tá, gente? Então, vamos lá. Sala do Futuro. Apareceu a Sala do Futuro aqui. Sou o servidor. E qual que é a visão que a gente vai entrar? É na visão pedagógica, tá? Até ontem aparecia visão estudante e visão professor, agora aparece visão pedagógica e visão administrativa. A gente vai na visão pedagógica, a gente vai digitar aqui o nosso RG, tá? A nossa senha que a gente utiliza para entrar na sede, no CMSP e tudo mais. Acessar. Deu eu. Pronto. Vamos lá. A gente também dirige sem errado, né, gente? Não é normal. Deu de novo. Foi. A gente vai procurar aqui, nessa fileira, plataformas de aprendizagem. Entrou na Sala do Futuro, clique em plataformas de aprendizagem. Em visualizar, vai aparecer todas as turmas de vocês. O meu é um pouquinho diferente, mas aí vai aparecer todas as turmas de vocês. O de vocês vão aparecer EXP, que é de expansão. E aí vocês vão clicar lá e vai aparecer as plataformas que tem. E aí vai aparecer expansão noturno, que é esse card aqui que vocês estão vendo. A gente vai clicar nele. E fomos automaticamente direcionados já para a expansão. Pronto, cheguei
na plataforma onde tem aula, onde o estudante também terá aula, e onde eu também vou precisar, vou conseguir acessar o relatório do estudante e saber se ele está fazendo o conteúdo ou não, certo? Perfeito. Então é nesse passo só. Só. Aí aqui o meu tem todos os componentes, que é uma visão diferente, e vocês têm que aparecer os componentes que vocês foram atribuídos, né? De acordo com aquele grupinho que eu estava mostrando, primeira, segunda e terceira série. Se você está numa turma que tem um componente de exatas, você vai olhar os componentes de exatas aqui. Se é de humanas, aqueles componentes de humanas que destacamos aqui. Vou entrar em uma para vocês verificarem. Vou pegar aqui arte da primeira série. E essa é a visão que vocês vão ter e os alunos também. Então, eu vou colocar só. Então, começa aqui para começar. As mesmas seções do material digital, né? O para começar. Exatamente. Então, tem as imagens, tem para refletir, saiba mais, tem os links para eles fazerem o acesso, para entender. E aí, continua, foco no conteúdo, né? Tem vídeo para o aluno acessar e verificar, né? Então, toda essa passagem aqui que ele vai fazer, ó, tem comentários, todo esse percurso que ele vai fazer, né, que vai gerar a presença dele. E ele só consegue avançar se ele fizer passar por todo esse processo aqui que eu fiz para vocês. Então, tem o pause e responda, né? Vai aparecer sempre uma questão. O aluno tem 2 tentativas, tá? Se ele acertar, aparece já que ele acertou, então vale de 0 a 10. Se ele errou, ele tem a segunda chance para fazer. Então, essa é a visão do aluno e do professor para ter acesso ao conteúdo. E aí, o que é importante para vocês aqui? Então, nessa parte aqui, inicial, onde aparece aí a série, tem a parte de participantes aqui. Eu vou clicar em participantes. E aí, aparece aqui para mim, eu posso selecionar aí os grupos que eu quero, né, e tudo mais. Vocês vão aparecer a quantidade, o meu número de participantes é um número grande, enfim, porque a gente cuida de todos. E aqui vocês vão ter acesso à turma de vocês. Então, vai aparecer o nome, a identificação do estudante, que é o RA, o endereço do e-mail, os papéis que ele é estudante, o grupo que tá, que é a série que ele tá, e o último acesso ao curso. Então, aqui vocês vão conseguir ver quando ele entrou, se ele já entrou ou se ele não entrou, por aí, pela participação dele. Se vocês precisarem enviar uma mensagem, alguma coisa, na primeira linha, eu não vou mostrar aqui agora, porque aparece o nome de estudantes reais, vocês clicam e aí vocês conseguem mandar um e-mail direcionado para aquele estudante, para que vocês conversem com eles, tá? E aí, notas aqui, e é outro relatório aí que vocês vão ter acesso, né? E aí é isso, vai aparecer o nome, a identificação do usuário, o e-mail e todas as atividades que ele tem para fazer aí. Ó, para entregar, para pause e responda, de todas as atividades que ele tem que fazer. Vai aparecer na nota e no final a média geral. E aí não precisa se preocupar em importar essa média, porque ela já será transferida ao final do bimestre para o diário de classe, né? Então, aqui é apenas um relatório para acompanhar se o estudante está fazendo ou não, porque é papel do mediador, né? Por isso, é parte da atividade do mediador incentivar esse estudante a fazer as atividades, acompanhar o relatório, ver que o estudante não está fazendo. Olha, Fernanda, você não está fazendo, está com alguma dificuldade de acesso. Ou né? você fez a atividade 1, deixou a 3 para trás. O que está acontecendo? Né? Por que você fez uma e não fez a outra? Vamos entender um pouquinho disso. Então, os principais relatórios aqui para o professor mediador são os participantes, para ele ter acesso a todos aqueles, né, que estão dentro da sala dele e as notas. Né? Esses são os principais relatórios. Aí tem distribuição de competências, atividade do curso, participação do curso, conclusão das atividades. Esses relatórios aqui, a gente só vai ter acesso quando eles começarem a produzir as coisas, né? Então, aí a gente vai ter um acesso melhor a eles. Então, essa é a visão do professor. Tem um calendário aqui,
que o professor quiser colocar alguma informação, algum novo evento, vamos supor, eu sou professor de artes, vou fazer alguma coisa, eu venho aqui, coloco o dia, escrevo o nome do evento, para que o aluno tenha acesso. Os meus, então vamos lá de novo aqui. Aqui tem que aparecer o card, né? A gente já viu que tem uns relatos que alguns cards estão aparecendo de forma errada. Aqui consegue mandar mensagem, tem questão de mensagem que aparece. Deixa eu ver se eu acho algum fórum aqui de artes para vocês. O meu não está aparecendo nos fóruns. Mas, de maneira geral, a visão do professor é essa, para ele ter acesso à plataforma, ver o que o estudante está fazendo. E, como a gente falou, os principais relatórios são participantes e notas e frequências. Então, são esses 2 relatórios aí que ele vai ter acesso, certo? Acho que pode voltar para nós, né, Fábio? Ótimo, Fê, porque aí a partir desse momento, então, acho que fica claro, professor, né, que essa é a plataforma que os estudantes precisam acessar e fazer os conteúdos, né? É interessante a gente já incentivando os estudantes lá no início do bimestre, ele ainda tem um tempo, né? Mas incentivar ele a fazer isso semanalmente, para que o estudante consiga, porque para o estudante são 3, 4 componentes, né? Então o estudante precisa aí fazer atividade de 4 componentes, né? Às vezes na primeira série talvez fazer de 1 componente, no mínimo de 2, né? Então ele vai precisar fazer aí esses componentes, é importante a gente motivar ele. É uma turma, possivelmente também ser ficado com uma turma, né? Então, uma turma, durante 2 aulas semanais, né? Dedique tempo, formas, né? Pense em formas para poder aí incentivar e engajar esses estudantes. Então, ao longo do ano também a gente vai dividir práticas, né? Ver práticas que também de sucesso, que conseguiram aí motivar os estudantes, que conseguiram engajar, que a gente está acompanhando os relatórios das escolas também, para verificar as escolas estão com mais e com menos acesso, até para a gente ver como é que os mediadores estão conseguindo aí motivar e acessar os estudantes, ajudar os estudantes a acessar a plataforma. Acho que de destaque, né, Fê? Agora a gente podia falar assim, então a gente vai lá em plataformas digitais, né, quando a gente iniciou na Sala do Futuro, para o estudante fazer a aula no ambiente de expansão, ele precisa acessar o card, expansão noturno. E aí o estudante precisa ir lá naquela telinha que eu mostrei, visualizar. Não está na primeira turma. Vou dar um exemplo aqui, terceiro F. Ele vai clicar e vai aparecer terceiro F. Ele precisa clicar ali no visualizar e procurar a turma EXP, que é de expansão. Aí sim vai abrir o card das aulas de expansão. Muito bem. E eu queria destacar aqui, se puder compartilhar essa tela. Isso. Seria interessante. Tem bastante dúvida aqui a respeito disso. Isso. Até se a gente voltasse um slide, Fábio, acho que é interessante. Ou mais um. Isso. Sou servidor, mas a próxima tela é visão do aluno. Agora eles mudaram um pouco, que eu entrei. Agora está a visão pedagógica. Visão pedagógica, então. Então, mas aí o lugar é esse, o professor precisa entrar na Sala do Futuro, então ele vai preencher essa informação com a área pedagógica, ou se ele é estudante, então, no caso aqui, visão de estudante, né, visão estudante, e aí agora não é mais visão do estudante, a gente viu que atualizou, então aparece visão pedagógica, e aí aparece plataformas, então é este o caminho, você nunca vai na visão professor, que é administrativa, que é de diário e tudo mais, sempre visão pedagógica. Tudo bem. Bom, aí acessou o ambiente, aqui que eu queria destacar o seguinte. Então, o primeiro passo é clicar em plataformas de aprendizagem. Clicou em plataformas de aprendizagem, aí aqui eu queria destacar. Para acompanhar as aulas no ambiente de expansão, as aulas que são iguais lá, por exemplo, a aula de química aplicada, a aula de oratória, aula de liderança, elas estão aí nesse expansão noturno. Então, de acordo com a série, o componente, então ele vai encontrar aí nesse expansão noturno. Mas lembra que nós mencionamos assim, mas se eu sou do itinerário de exatas, além das aulas de expansão noturna, eu preciso fazer mais 2 plataformas, que é a plataforma Alura e a plataforma de empreendedorismo. Então, elas vão estar aí nesta parte aqui, fora da expansão noturna.
Então, por exemplo, no caso desse aluno que a gente está vendo na tela, para ele fazer o conteúdo de Alura, ele não clica na expansão noturno. Ele clica ali no ícone de Alura. Para ele fazer o conteúdo de língua inglesa, ele não vai entrar em expansão noturno. Ele vai entrar ali no card de Speak. Né? Então ele vai precisar clicar nesses cards, que é para fazer as aulas da plataforma. Aí as aulas em expansão noturno também precisam ser feitas aí nesse card de expansão noturno. Então o estudante precisa acessar duas coisas, as aulas da plataforma e as aulas da expansão noturno. Tudo isso está dentro da expansão. Né? E está tudo dentro da sala do futuro. Então é só para a gente explicar para o estudante, a gente tem que falar isso para o estudante, que ele tem que acessar essas duas coisas. As aulas que estão no card de expansão noturno e as aulas que estão nos cards das plataformas. Speak para todo mundo, Alura e projetos de empreendedorismo para quem está no itinerário de exatas. E aí o aluno, e aí vou reforçar de novo, ali onde está visualizar, precisa procurar esse EXP anual e a turma dele para ele ter acesso à expansão. Porque se ele entrar só em plataforma de aprendizagem, não vai aparecer o card de expansão noturna. Tá? Muito bem. Então esse é o caminho necessário porque o aluno chega e tem acesso. É isso que você queria mostrar no caso da Ana Paula, que é essa da na tela, ela da primeiro ano ensino médio, então ela vê ali, expansão anual, primeiro F, ensino médio. Isso, porque quando ela entra vai aparecer só primeiro F, ensino médio. Então ela precisa clicar ali no visualizar e mudar por expansão. Senão não aparece esse card de expansão noturna. Essa é a mágica. Né? Essa é a mágica. Porque alguns se perguntam, onde eu encontro o card de expansão noturna? Se não, não clicar ali em visualizar e clicar nesse campo expansão anual, não vai aparecer a expansão noturna. Para o professor a mesma coisa. Tá? Não aparece não aparece na tela inicial. Ele precisa procurar o expansão, a turma de expansão dele, para ele ter acesso ao card do expansão noturno. Porque senão ele vê apenas as plataformas digitais. Sim. Então acho que fechamos aqui, né? Eu acho que sim. Tem alguma dúvida no chat aí que a gente consegue ainda responder? Acho que de slide, olha, foi eu que mudei a tela aqui, tá, gente? Mas nós estamos aqui, não caiu. Assustaram o pessoal aqui dando. Tem que colocar turma, o pessoal aqui mesmo já foram explicando como eles entram, RG, pedagógico, até. Muito bem. Tutorial para estudantes seria uma boa ideia. A gente já tem tutorial, vamos enviar materiais, né? Na verdade, a gente já disponibilizou esse material para os PECs das DE. Solicitem a eles para que chegue até vocês. Esse material já existe. Já existe. Isso mesmo, Carol. Acho que dúvidas. Tem questão de atribuição, a gente não vai... Aí estão me perguntando se o professor de orientação pode pegar aula, aí é direto com a escola, com a gestão, a melhor organização aí, né? Gestores terão acesso como professores, gestores têm acesso, mas não com a visão do professor, a gente falou isso já no início da live. Eles têm a visão de relatório, eles até conseguem acessar o curso, mas não por turma como professor. Ele consegue ver o curso de todos, um pouco parecido com o meu ali, aparece todos os componentes para ele, mas ele tem acesso aos relatórios e não a curso, como o professor entra e vê os participantes e vê a atividade. O relatório dele é um pouco diferente. Essa é uma pergunta boa da Rosa Maria, né? Se é possível enviar notificação individual. Sim, é possível, né? Você consegue enviar uma notificação individual para o estudante. Você abre lá participantes, aparece a lista de participantes, que eu não podia mostrar aqui porque eu estava numa sala real. Você vai clicar na caixinha ali, vai abrir para você enviar para ele, você não fez atividade, ou fez atividade, ou parabéns pela atividade realizada, enfim, né? Não é só cobrança, né? Mas também a gente pode elogiar e falar para o aluno, ok, você está de parabéns, está acompanhando. Nós, professores, não temos esse defeito, a gente vê o que o estudante não fez, né? A gente dificilmente vê o que ele fez. Tudo bem, acho que tudo bem. É uma mudança que ocorreu, né? Ainda a forma como estávamos fazendo no ano anterior, né? Agora foi ajustada para essa forma, mas acho que o ponto mais importante é que a gente precisa ajudar os estudantes para que isso ainda signifique aprendizagem. Está no ambiente virtual e a gente quer que o nosso estudante aprenda. Então, não é porque está num ambiente virtual, né, que nós estamos só cumprindo a lei, cumprindo a legislação para ele ter 3.000 horas, né? Esse momento de aprendizagem autoinstrucional está sendo elaborado e desenvolvido
para que o estudante ainda aprenda, né? Para que o estudante aprenda. É muito melhor aprender presencial com o professor. Né? Sempre. Isso é indiscutível, né? Mas, como parte do horário tem que ser feito, né? Num ambiente em expansão, como a gente está chamando aqui, né? Que não cabe no turno. Então, essa carga horária que não cabe no turno, o estudante é trabalhador, então a gente precisa colocar isso no ambiente virtual. Então, a gente foi criado, desenvolvido esse novo ambiente virtual pela secretaria, e ainda assim, né, temos que fazer um esforço para que o estudante continue aprendendo, né, para que ele signifique mais aprendizagem, né, e não menos aprendizagem para o estudante. Tem 2 pontos aqui, Fábio, que eu vou repetir, que eu vi bastante. O professor não preenche presença e nem nota, são de formas automáticas, a plataforma faz a correção das atividades e envia a questão de presença também no final do bimestre. E sim, a gente já está pensando numa live direcionada para os estudantes também. Nós estamos mais pensando, estamos trabalhando para que ela ocorra, né? Perfeito. Nós vamos ter aqui na semana, se não na próxima, na outra, né? Estaremos aqui na noite de novo, fazendo esse trabalho noturno aqui, estaremos aqui à noite. Mais um ponto. EJA não está aparecendo. EJA não vai aparecer, como a gente falou no começo, é só ensino médio noturno regular. EJA continua como era antigamente, não entra na expansão, tá, gente? Vi mais de uma vez essa pergunta, por isso. Aqui outra questão, existe uma quantidade mínima para o estudante realizar ou ele poderá eliminar todas as atividades do bimestre? As aulas só vão abrindo conforme ele vai fazendo, então tem uma trava e existe um período para que as aulas sejam liberadas até o final do bimestre, então não dá para fazer tudo de uma vez. Mas ele vai precisar fazer todo o conteúdo do bimestre. Não, né? tem que fazer todo o conteúdo. É que tem, né, ele não consegue... Ele não consegue fazer uma primeira semana já fazer tudo. Matar o bimestre todo, não. Vai ter algumas aulas que estão liberadas, outras não, de acordo com a data aí, tá bom? Estão perguntando também como registrar atividades no fórum. Também tem no tutorial, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar esse tutorial para vocês. Acho que valeria a pena depois a gente dar uma olhadinha nesse chat, né? E também ver as dúvidas que a gente não sanou aqui e o que a gente pode também de ajudar aí a... Gestão tem um acesso um pouco diferente, mas o caminho para entrar e achar a plataforma é o mesmo, tá? Não tem que lançar registro de aula, a presença do professor como será? O professor cumpre presencialmente na escola, tá, gente? Eu acho que é isso, né, Fábio? Isso não depende da plataforma. São muitas perguntas, a gente não consegue responder tudo por conta do horário, mas a gente pode fazer um apanhado dessas dúvidas principais Isso, porque tem perguntas boas ali, se o estudante erra, né? Se ele errar as 2 vezes, então neste questionário ele não vai ter nota, e aí ele tem mais 2 questionários para fazer, tá bom? Cada aula, 3 atividades. Acho que seria interessante até, a gente está fazendo encontros quinzenal, semanal, com os pontos focais da diretoria, né? A gente vai fazer mais um encontro, acho que seria bom levar essas dúvidas, né? Os que não estiverem aqui com a gente, os professores têm que encaminhar, para que a gente possa aí também com eles responder isso o mais rápido possível, né? Principalmente quando for um erro aqui, a gente já corrigir mais rápido possível e sanar essas dúvidas. Vamos deixar o PPT disponível para vocês, a live vai ficar gravada, entre em contato com o ponto focal da ADE de vocês, para vocês saberem quem é esse ponto focal da ADE de vocês, pergunte para o coordenador, para o diretor da escola, eles vão saber informar vocês da melhor maneira possível, né? E vocês estão dizendo que a EJA não terá expansão, mas então por que atribuir a hora de expansão para o EJA? Tem expansão na EJA de redação e leitura, ela não está dentro da plataforma expansão noturna, porque aqui a gente está falando de regular e não de EJA. Essa é a diferença, tá? Então, segue os moldes anteriores, né? Como éramos feitos, né? Exatamente. Então, continua. Muito bem. Acho que a gente agradece, tem muitas coisas, a gente concorda, né? Como é a novidade, a gente vai fazendo esse movimento de se comunicar mais vezes, vamos fazer uma live com os estudantes, vamos continuar interagindo com os pontos focais, os pontos focais também vão visitar as escolas, vão interagir. A gente já viu aqui, cortando você, algum pessoal falando que os pontos focais fizeram formação hoje com eles na escola, que foi muito boa, que eles entenderam, que já tinha recebido o material, então isso é importante, quem já fez esse movimento, muito obrigada aí aos pontos focais que estão fazendo isso, e a gente vai estar liberando para vocês o tutorial já está com os pontos focais, a gente vai reforçar para que ele mande para todas as escolas, tutorial do aluno, do professor, do gestor, para que chegue para vocês.
Muito bem. Então, agradecendo o horário, ó. Que bom Amém. que a gente acertou. Que bom, então. A próxima será também nesse horário, viu? Né, meninas? Sim, o próximo horário será às 19. O próxima live para os estudantes às 19, tá Então, bom? tá ótimo. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Toda a equipe pessoal. técnica. Boa Um noite. abraço para todos vocês aí. Um abraço, professores e todos que estão aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.